O que há de verdade na história de que Cuca está acertado com o Cruzeiro? O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o assunto e fala sobre a busca do Timão por um novo comandante. Já Dudu mandou recado a torcedores do Palmeiras depois de voltar a jogar com a camisa alviverde. Te explico sobre a treta entre Zubeldia e alguns atletas do São Paulo, informações exclusivas e bastidores sobre o caso. Para completar tudo sobre o novo estádio do Flamengo, a novidade importantíssima. Tem as últimas do mercado, a chance de Almada virar reforço do Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, super importante para que o canal do Nicola siga crescendo, beleza? Vamos começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder do segmento de apostas esportivas em todo o mundo. E na Bet365 tem promoção especial, até R$ 500 de bônus de boas-vindas. Já conto para vocês como funciona, antes mostrar cotações dessa segunda-feira espetacular. À tarde tem Euro, com partidas entre Croácia e Itália, vitória da Itália pagando R$ 2,40. Essa é a minha aposta. Tem Albânia e Espanha. Espanha bastante favorita, ainda assim uma cotação legal de R$ 1,48. À noite tem a estreia do Brasil na Copa América, jogo contra a Costa Rica. O Brasil é super favorito e a vitória brasileira paga R$ 1,12. Para você fazer sua fezinha na Bet365 é super simples. Tô deixando o link na descrição do vídeo e no comentário. Você clica em qualquer um deles e utiliza o promo code Nicola quando você estiver se cadastrando para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 500. 50% do valor que você depositar vira bônus. Valor mínimo de depósito de R$ 30. Você não vai perder essa chance. Vem fazer sua fezinha comigo na Bet365. Só para lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem! Bora começar o vídeo com informação super importante. O Botafogo está perto de contratar Thiago Almada, meio atacante argentino de 23 anos de idade, eleito um dos 3 principais jogadores na Major League Soccer da temporada passada. É a segunda vez que o Botafogo insiste em contratá-lo. Em março, chegou a oferecer 20 milhões de euros, o Atlanta United exigia 30 milhões de euros. As novidades sobre o Almada. Fabrício Romano chegou a contar que o Eagle Football, aquele grupo de times que são de propriedade do John Textor, avançou nas tratativas com o clube americano, no caso o Atlanta United, operação que giraria na casa dos 20 milhões de dólares ou 108 milhões de reais. Já setoristas do Botafogo asseguram que entre Botafogo e Almada tá tudo certo, salário, tempo de contrato, luvas, ele ficaria um pouco no Brasil e depois se mudaria para um dos clubes do John Textor no exterior, com preferência para Lyon na França ou Crystal Palace na Inglaterra. Se a contratação for confirmada, trata-se de um golaço, muito bom jogador, excelente cobrador de faltas, aquele meio atacante em extinção no futebol brasileiro. Só 23 anos de idade, na atual temporada 16 jogos, 5 gols e 2 assistências, temporada passada de 13 gols e 17 assistências, havia sido contratado pelo Atlanta na maior operação até então da Major League Soccer, negócio de 18 milhões de dólares junto ao Vélez Sarsfield. Qualquer novidade eu volto para contar para vocês, tá bom? Bora falar agora sobre Di Maria e Bahia. Durante o programa do Nicola desse domingo, pelo menos 3 torcedores do Bahia me perguntaram se existe alguma chance de o Grupo City contratar o Di Maria. Vale a lembrança de que o Bahia é hoje o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, vitória importantíssima por 4-1 contra o Cruzeiro nesse domingo na Fonte Nova e a expectativa da chegada de mais reforços de peso na metade do ano. Ninguém do Grupo City, nem do Bahia, se posiciona sobre contratações, até uma pena, porque a gente fica refém de especulações. Mas sobre o Di Maria, queria explicar para vocês o contexto e a situação dele. O contrato se encerra no Benfica em 30 de junho e até agora não houve a renovação do
do contrato. Já foi especulado em vários clubes brasileiros e a resposta para todos foi de que ele não tem interesse de jogar no Brasil. O Di Maria havia escolhido voltar para o Rosário Central da Argentina, seu time do coração, 36 anos de idade, ele encerraria a carreira por lá. O problema é que narcotraficantes argentinos entregaram para o pai do Di Maria ameaças, afirmando que um membro da família dele vai morrer se o Di Maria voltar ao Rosário Central, só para vocês entenderem o clima que se instalou por conta dessa negociação. Di Maria repensou e não deve mais fechar com o Rosário Central. Hoje ele tem como alternativas a Major League Soccer, talvez até para jogar ao lado do Messi, pode jogar também no futebol da Arábia Saudita ou continuar no Benfica. Então, para te dizer que a chance dele fechar com o Bahia, apesar do respaldo do Grupo City, é bastante pequena, e a questão financeira talvez nem fosse o impeditivo. O Di Maria está pedindo 2 milhões e 200 mil reais por mês de salário, é basicamente aquilo que tem o Everton Ribeiro, que ganha 2 milhões de reais mensais com a camisa do tricolor baiano. Bora falar agora sobre Cuca de saída do Atlético Paranaense. Será que é para treinar o Cruzeiro? Durante esse domingo, a principal especulação do dia foi exatamente essa: a possível saída do treinador do Furacão para ocupar o lugar de Seabra no Cruzeiro. Quero te explicar parte a parte, de forma cronológica, o que está rolando. Cuca vem sendo muito cobrado por torcedores do Atlético e o clima esquentou de vez, não só para o Cuca, mas para o elenco, depois do terceiro empate consecutivo do Atlético Paranaense. Contra Botafogo, Flamengo e Corinthians, o Atlético vencia até os minutos finais. Contra Botafogo e Flamengo, na última bola do jogo ele levou o empate. Contra o Corinthians foi nos acréscimos, mas não na última bola. E a torcida do Atlético, que estava na Liga Arena, não gostou, invadiu o vestiário, protestou, exigiu que conversasse com o Cuca fez sinal de que estava indo embora. Na entrevista coletiva, Cuca deu mais indícios de que não fica, afirmando que vai ter uma reunião, um encontro com dirigentes do Atlético. O que pegou para os dirigentes do Atlético é que o Cuca se despediu dos jogadores no vestiário depois da partida. Ele disse que estava fora, isso acabou incomodando demais a Mário Celso Petralha e companhia. A tendência é que o Cuca se desligue do Furacão nessa segunda-feira. Só uma reviravolta muito grande impediria essa situação. E aí, só para lembrar, o Linhares Júnior trouxe a informação no domingo de que o Cuca já negocia há 2 semanas com o Cruzeiro e vai ser anunciado em breve com a Raposa, ou pela Raposa. Eu conversei com o Mário Celso Petralha, que disse desconhecer o acordo. Conversei com Alexandre Matos e Paulo Pelaipe, dirigentes do Cruzeiro, ambos negaram. A assessoria de imprensa do Cuca também disse que não é verdade que exista negociação. Não imagino que o Cuca assumiria, assim como o Cruzeiro, que há qualquer tipo de tratativa com o Cuca empregado no Atlético e com o Fernando Seabra comandando o Cruzeiro. Há possibilidade? Acho que já sim, até porque o Alexandre Matos gosta demais do Cuca e entende que seria um baita trunfo para o Super Cruzeiro que está sendo montado a partir de 10 de julho. Só para arrematar em relação à Raposa, o Cruzeiro perdeu por 4-1 ao Bahia e estacionou no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre Zubeldia e a treta com os jogadores do São Paulo. Esse foi um dos principais assuntos do domingo, especialmente depois da derrota por 4-1 para o Vasco, que não estava ganhando de ninguém em São Januário. Vai haver uma reunião nessa segunda-feira, na reapresentação do elenco, com jogadores, comissão técnica e diretoria. E eu posso assegurar para vocês que existem alguns problemas entre o Zubeldia e sua comissão técnica para com o elenco. Esses problemas vão além da forma como o Zubeldia e seus auxiliares tratam os jogadores. O tratamento muito rude, muito grosseiro. O Zubeldia não explica por que tira, não explica por que põe, enfim, não dá satisfação de absolutamente nada. E isso tem incomodado os atletas do São Paulo, mas não para por aí. Uma fonte tricolor me assegurou que há uma contestação em relação, por exemplo, aos horários, de basicamente tudo. O horário de treino, de apresentação, de embarque, de palestras. O Zubeldia não quis entender a rotina de trabalho do futebol brasileiro e estabeleceu horários completamente diferentes daqueles que os atletas estão habituados. E isso tem causado incômodo, insatisfação e irritação. Para completar, a organização dos treinos do Zubeldia também não é bem avaliada pelos atletas. Para tentar solucionar esses problemas, a diretoria decidiu reunir a todo mundo nessa segunda-feira para uma grande lavagem de roupa suja. E dependendo de como ficar o clima, o Zubeldia continua ou não. É até maluco dizer isso, né? São Paulo tem só 2 derrotas sob o comando do Zubeldia, mas o clima é ruim, é instável. Há muita insatisfação por parte de vários atletas importantes.
Desde que o argentino foi contratado, o São Paulo soma 14 jogos, com 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, justamente nos 2 últimos jogos, derrota para o Cuiabá 1-0 no Morumbi e derrota para o Vasco por 4-1 em São Januário. É importante lembrar que nos 2 jogos anteriores o São Paulo também não havia vencido, empates contra Internacional e Corinthians. E você, torcedor do São Paulo, que pensa sobre a possibilidade de Zubeldia ser demitido tão cedo? Você concorda, discorda? Acha que o elenco do São Paulo tem muita picuinha? Os caras são muito frescos? Use o espaço para comentário e já diga o que você pensa, beleza? Bora de notícia importante no Flamengo. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai anunciar nas próximas horas, por meio de um decreto, o leilão, a desapropriação seguida de um leilão do terreno no gasômetro que pertence à Caixa Econômica Federal. A notícia é espetacular para o Flamengo. Rubro-Negro havia decidido construir seu estádio para 80 mil pessoas no centro da cidade, no terreno que pertence à Caixa. Há semanas, o Flamengo tenta convencer a Caixa a vender esse terreno por 250 milhões de reais. A Caixa pedia 400 milhões, muito além do valor estipulado. O que a Prefeitura fez? Deu um prazo para que a Caixa aceitasse a oferta do Flamengo. Essa proposta não foi aceita e a Caixa, ou melhor, a Prefeitura vai desapropriar o terreno para no momento seguinte estabelecer um leilão. O leilão, inclusive, vai ter uma obrigatoriedade de compra para implementação de equipamentos específicos, ou seja, o leilão vai se destinar apenas a pessoas ou empresas interessadas em compra do terreno para a construção do estádio. A ideia é direcionar a coisa para o Flamengo. Inclusive, a Prefeitura já anunciou que vai indenizar a Caixa entre 146 milhões de reais e 176 milhões de reais, bem abaixo dos 250 milhões que o Flamengo havia sugerido. É natural que a Caixa recorra dessa decisão e tente adiar, postergar a situação, mas parece ser questão de tempo para que o Flamengo consiga, até com um desconto, com um valor inferior aos 250 milhões de reais, a compra do terreno que tanto queria para a construção de um estádio que vai custar mais ou menos 2 bilhões de reais, 80 mil lugares, e é possível que o Fla se torne uma SAF para ter direito a explorar ou a receber esses 2 bilhões sem ter que gastar dinheiro que é do departamento de futebol. Só para completar, valem algumas lembranças. Ano de eleição no Flamengo, Rodolfo Landim tentando emplacar seu candidato Rodrigo Dunche e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também em ano eleitoral. Bora falar agora sobre o Corinthians. O novo CEO do clube já está trabalhando em prol do timão. O Fred Luz, que já esteve no Flamengo, começou seus trabalhos nessa segunda-feira e uma das primeiras missões é encontrar um técnico de ponta. Há quem garanta que o Corinthians vai atrás de Fernando Diniz ou Renato Gaúcho. Importante lembrar que o Diniz segue vinculado ao Fluminense e tem uma multa de 14 milhões de reais. O trabalho dele nessa temporada é bastante ruim. Fluminense lanterna do Campeonato Brasileiro. Já sobre Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, colocou o cargo à disposição depois da derrota por 1-0 no Clássico Grenal contra o Colorado. Difícil imaginar que o Renato Gaúcho seja demitido em meio a todo o contexto pelo qual passa o Grêmio, com dificuldades financeiras, com a questão envolvendo as enchentes, com o time jogando fora de casa o tempo inteiro. Então, diante desses dois cenários que o Corinthians busca de técnico, não dá para imaginar uma mudança tão rápida. O Antônio Oliveira teria sido demitido se o Corinthians perdesse para o Atlético Paranaense, era algo que se desenhava até os minutos finais da partida, quando o Kaká aproveitou um rebote de uma cobrança de falta e igualou, empatou o jogo em 1-1. Timão que segue na zona do rebaixamento em busca de contratações e tentando sobreviver em meio a muitas pressões externas. Importante contar que o Fantástico, programa da TV Globo, apresentou uma matéria ontem para tratar sobre os desdobramentos da quebra do contrato da Vaidbet e a investigação em relação à comissão. Principal notícia de que a notícia nova desse vídeo é de que o Armando Mendonça, um dos vice-presidentes do Augusto, mas que se tornou oposição, teria sido o responsável por contratar uma investigação particular para tentar entender os motivos que levaram o Corinthians a pagamento de 25 milhões e 200 mil reais de comissão à empresa de Alex Cassundé. Só para arrematar em relação ao Timão, Carlos Miguel já passou por exames no Nottingham Forest, só aguarda o pagamento dos 4 milhões de euros para se transferir para a Inglaterra. Eu contei para vocês que esse pagamento ainda não foi feito por conta de um problema do time inglês em relação ao fair play financeiro. E a saideira Pedro Raul completou seu 7º jogo com a camisa do Corinthians no Brasileiro. Não pode mais defender outro clube por aqui. Se quiser negociá-lo, o Corinthians vai precisar encontrar interessados no exterior. Quero falar agora sobre Dudu. O atacante do Palmeiras mandou recado ao torcedor alviverde. Só para vocês entenderem o contexto,
o Dudu segue sendo pressionado por dirigentes do Palmeiras a deixar o clube. Se dependesse da Leila, o Dudu estaria fora. Mas o Dudu não sai até o fim dessa temporada. Isso eu posso assegurar para vocês, depois de ouvir duas pessoas muito próximas ao Dudu. Dudu está convencido de que não é hora de sair, ainda que ele tenha que ficar no banco de reservas, ainda que ele não consiga jogar com frequência. Dudu voltou a atuar depois de 10 meses, entrou aos 32 minutos do segundo tempo na vitória por 3-1 do Palmeiras contra o Juventude no Allianz Parque. Não fez uma grande atuação, mas voltou a jogar, era importante para ele. Ele inclusive gravou um vídeo endereçado a torcedores alviverdes, afirmando o seguinte: fico feliz e honrado de voltar a vestir a camisa do Palmeiras, estar representando esse clube que eu tenho um carinho e respeito desde 2015. Fecha aspas. A Leila não gosta do Dudu. Já havia contado para vocês na semana passada que desde a renovação do contrato, ela trata o Dudu de maneira diferente. Ela entende que o Dudu a jogou contra a torcida do Palmeiras. E isso ficou guardado. Assim que surgiu a oportunidade do negócio para o Cruzeiro, a Leila fez questão de anunciar que preferiria que ele fosse negociado. Acabou que o Dudu pediu para permanecer e ficará no Palmeiras pelo menos até o fim dessa temporada. A partir daí, vai se pensar em outras alternativas. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos à tarde com mais notícia. Tchau!